falando o seguinte, então a gente hoje vê um cenário, e ele é um cenário que, se a gente pegar nos últimos 10 anos, a gente fala, tinha incerteza, tem incerteza, acho que a grande incerteza que o mundo passou foi a pandemia, mas até que a gente passou relativamente rápido, né? Só que quando o brasileiro ele ia investir, ele falava, a incerteza meio que estava concentrada aqui no Brasil. Porque ele olhava lá para fora, apesar ali do, digamos, do soluço da pandemia, em termos, falando dos ativos, não estou falando aqui da questão sanitária, ele tinha quase que uma linha reta no S&P, quase que uma convicção boa que os Estados Unidos iriam passar por todo e qualquer tipo de problema e coisa, e os Estados Unidos realmente veio cumprindo essa função, esse papel, e saía mais forte de qualquer tipo de problema que passava, e muito rápido. Só que hoje a gente tem um cenário que parece um pouquinho mais desafiador, né? Parece que a gente tem a incerteza que já é natural, que parece que nós já estamos habituados no Brasil, mas com uma intensidade um pouco diferente hoje, em âmbito fiscal, novamente, né? Essa incerteza, mas era algo que o brasileiro parece que ele já está um pouco mais habituado. Mas a gente tem também uma incerteza com relação ao que está acontecendo no mundo. Ou as grandes potências globais, principalmente Estados Unidos, né, nessa guerra comercial com China, com Europa, com outros emergentes também. Então, fica essa incerteza hoje e o brasileiro se pergunta, caraca, o que fazer? Mas a primeira pergunta que eu queria falar para vocês é, no meio dessas duas incertezas, para nós que estamos aqui no Brasil e que investem a maior parte do seu dinheiro aqui no Brasil, o que de fato é preocupante do ponto de vista para vocês? Quais são as incertezas? São as internas aqui ou são as externas que são capazes de fazer mais preço? Tem algo que é o que as pessoas estão escutando bastante aí nas últimas semanas e meses, que para vocês, olha, isso daqui traz uma certa volatilidade, mas não vai ser nenhum fim do mundo. Então, eu queria que vocês ponderassem o que de fato é incerteza, o que de fato é risco, que pode gerar um movimento muito negativo nos próximos meses, nos próximos anos, e o que talvez seja mais um ruído, que não tem um grande poder assim, de atrapalhar as carteiras dos investidores. Calma aí. Essa pergunta é um ótimo gancho, Guilherme e Ricardo, até pelo que a gente falou ali de interação global, né? Eu faço uma brincadeira interna que eles querem interagir mais com nós aqui no Brasil, que nós somos economistas experientes em problemas fiscais, em incertezas, em políticos que podem trazer instabilidade, né? Porque tudo que a gente escuta de Estados Unidos nos últimos meses parece que os Estados Unidos virou um país emergente, né? No sentido de que, olha, o presidente quer mudar o presidente do Banco Central, demitir o presidente do Fed, o presidente quer governar por executive orders, né? Ele não quer ali ter um processo, ele quer ficar fazendo ameaças a parceiros comerciais. Então, todo mundo fala, parece um país emergente, né? A gente brinca que a gente está agregando valor com a nossa experiência de Brasil. Estamos exportando aqui conhecimento. Mas Aquela matemática que gerou a tarifa, aquela lógica, aquela matemática já foi proposta nos anos 70 na CEPAL. Não é novidade. Não é novidade. A mesma lógica, CEPAL, para quem não tem cabelo branco, lá é a Comissão da América Latina. Desenvolvimento Econômico da América Latina, alguma coisa assim. Então, brincadeiras à parte, né? Todo mundo ficou assustado com os riscos que cresceram, né? Porque, voltando um passo atrás aqui para o começo do governo Trump, havia muito otimismo do mercado de que o Trump seria aquele presidente muito próximo das empresas, favorável a business e que ali teríamos crescimento de lucro, continuaria todo o excepcionalismo americano. Mas o que nós vimos no começo do governo Trump não foi nessa direção, foi voltado para a agenda de comércio, com essas ameaças de tarifas, com contas ali que eram difíceis de justificar, junto a isso uma instabilidade institucional, questionando a independência do Banco Central, esse processo de fazer aprovações sem cumprir com o Congresso e até ali colocando na aprovação de um pacote fiscal medidas que eram vistas como controle de capital nos Estados Unidos, algo que a gente nunca imaginou. Aquilo assustou muito e assustou inclusive os americanos que a gente dialoga. Mas passado alguns meses, o que nós vemos em relação a essas políticas do Trump é que os riscos foram muito reduzidos, tá? Por que foram reduzidos? Primeiro porque, claramente, os Estados Unidos entendeu que os danos para a própria economia deles seria muito maior do que o Trump imaginava, né? A gente viu uma realização muito forte do S&P, a gente viu condições financeiras apertadas, já chegando para as empresas, cenários de demissão, cenários de que recessão seria inevitável. Esse cenário de recessão não era algo que o Trump gostaria, acho que nenhum presidente daria esse tiro no pé, mas o interessante foi que junto com o risco de recessão crescendo, a política do check and balance, né, todo aquele equilíbrio institucional dos Estados Unidos funcionou muito bem.
além das empresas, além da mídia, o próprio Congresso também fez o Trump recuar, não permitiu que ele adotasse ali alíquotas de tarifas de maneira descoordenada, de maneira desordenada. Então, ele teve que se ver voltando, e até as tentativas de colocar no orçamento do ano que vem, que é aquele One Beautiful Bill, que é a proposta fiscal a partir do ano que vem, de taxar investimentos externos, de controlar capital, foi voltada atrás por parte do Congresso. Então, a gente viu que essa melhor institucional dos Estados Unidos colocou algumas arestas, colocou alguns limites por lá. Isso para a gente reduz muito esses extremos, esses cenários que seriam de Estados Unidos não só entrando em recessão, que teria implicações óbvias, mas a gente vendo esse porto seguro, uma economia madura tendo esses retrocessos e causando mais instabilidade global. A gente viu esse risco sendo muito reduzido, tá? Quer dizer que os Estados Unidos não vai ficar ali dependente desses choques? Não, alguma consequência vai ter. Essa economia vai desacelerar. O nível de tarifas hoje, médio dos Estados Unidos, está em 13%, uma tarifa mais alta do que no início do governo Trump. A gente ainda precisa ver como as cadeias vão se comportar, como os preços vão chegar no consumidor. A gente ainda precisa ver os acordos dos Estados Unidos com outros países. O Trump ainda vai chiar, né? Ele ainda vai ameaçar países. O Trump ainda vai pedir para o Fed cortar juros de qualquer maneira. Mas nós achamos ali que toda essa forma de negociar do Trump, que teve seus exageros, é muito parte daquele viés dele, né, de começar as negociações sempre colocando condições muito mais desfavoráveis para chegar no meio termo. E aí o check and balance funcionando dos Estados Unidos, a gente acha que tira o desconforto, os extremos por lá. Então, indo direto à sua pergunta, Guilherme, a gente vê incerteza lá fora, mas a gente acha que as incertezas diminuíram muito desde o início do governo Trump e que daqui da frente as políticas dos Estados Unidos podem ser mais favoráveis para os negócios. A questão do pacote fiscal já foi aprovado, um pacote que não trouxe esses sustos em relação ao controle de capital e um pacote que tem um estímulo, sim, mas não é um estímulo que vai levar a uma piora da dívida como era imaginado, e até a receita com as tarifas compensa a parte. Então, a gente não tem uma nova deterioração fiscal a ponto de colocar em xeque as contas públicas nos Estados Unidos agora, tá? Legal. Fora isso, a gente acha que ele tem uma política de desregulação, principalmente para os setores de energia e de óleo, que pode ajudar o lucro das empresas a melhorarem, pode reduzir burocracia por lá. Então, tem um arsenal de medidas do Trump que ainda não foi usado, que o mercado achava que ia ser usado, que é mais pró-business. Então, a gente não vê o excepcionalismo americano acabando, a gente acha que foi um choque, mas um choque que mostrou que a maturidade institucional dos Estados Unidos funcionou, a economia vai desacelerar, mas não é uma recessão. E aí, então, quando a gente fala para o investidor final, a incerteza vai continuar? Acho que sim, né? O mundo mudou, né? O mundo está, desde a pandemia, são novos equilíbrios, né? Questões geopolíticas, todo mundo querendo depender menos de outros países no comércio, todo mundo querendo investir em setores que talvez não eram as suas vantagens ali competitivas, mas querendo depender menos. Então, é um mundo mais instável. Mas a gente não está vendo nenhum fator ali para ruptura, nenhum fator ali que vai levar o mundo a uma estabilidade maior. Só que tudo isso faz com que a gente se questione se o dinheiro vai fácil para os Estados Unidos, né? O excepcionalismo não acabou. Mas, poxa, se lá está tendo um presidente que gera instabilidade, um presidente que gera incertezas, será que não tem outros países com histórias mais amigáveis do que nos últimos anos? Será que não tem retornos ali que podem gerar uma atratividade, mesmo que o risco seja maior? A gente acha que sim. A Europa, poxa, fez uma mudança estrutural no início desse ano. O que a Alemanha fez, a gente esperava décadas, né? A Alemanha afrouxou as regras fiscais para gastar mais com defesa. Precisou de uma guerra ali do lado, né? Para fazer isso, precisou de um Trump negando o investimento, mas eles finalmente se moveram. Será que esse não é o caminho para a Europa afrouxar suas regras fiscais, gastar mais com infraestrutura, fazer mais investimento doméstico? Será que não há um chacoalhão para a Europa se unir também? Ainda faltam vários passos, mas só a dúvida já faz o dinheiro ficar um pouquinho na Europa. A China vem passando por reformas estruturais e tem espaço para estimular o seu consumo interno e não depender tanto das exportações. Na China tudo é mais lento, mas é outro chacoalhão essa guerra comercial, né? Depender só dessas exportações não vai trazer o crescimento. Então a gente acha que essas histórias fazem com que o dinheiro não vá todo para os Estados Unidos. Ainda o excepcionalismo está lá. É lá nos Estados Unidos que tem essa maturidade institucional, é lá que tem o AI, é lá que tem a produtividade crescendo, é lá que está o centro da tecnologia, que é o cavalo do próximo século. Mas os outros
regiões, os outros países tendo essas histórias, a gente acha que o dinheiro pode circular mais do que ficar só em US.